Você já sentiu isso? Aquele vazio sutil no meio da oração? Você vai à missa, tenta ser bom, cumpre os seus deveres, mas a confusão e a ansiedade ainda parecem ter a última palavra. Lá fora, o mal prospera com um barulho arrogante, e você se pergunta por que a sua piedade silenciosa parece tão frágil, tão ineficaz. É a sensação de lutar uma batalha espiritual com as armas erradas, um esforço sincero que, no fim do dia, parece não mudar nada. Essa inquietação é o primeiro sinal de que sua alma anseia por um segredo mais profundo. Se você já sentiu essa sede em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Mas e se eu te dissesse que toda essa luta, toda essa exaustão espiritual, nasce de um engano fundamental? E se a maior arma do inimigo, o seu maior talento, tivesse um ponto cego? Uma falha fatal? Pense nele como o mestre da imitação. Ele é o arquiteto da mentira, o artesão do engano. Ele pode se disfarçar de anjo de luz, imitar a virtude, sussurrar com a voz da falsa piedade e criar um teatro de sombras tão convincente que até os mais devotos se perdem. Ele pode imitar a força de um leão, a astúcia de uma serpente, o brilho de uma estrela. 5 minutos. Sem pedir nada, sem pensar em seus problemas, sem sequer tentar rezar com palavras. Apenas estar ali. Em silêncio. Por quê? Porque o demônio é ruído. Ele é a voz da acusação na sua mente, o barulho da ansiedade no seu peito, o som da distração do mundo. Ele vive e prospera na cacofonia que nos impede de ouvir a única voz que importa. O cordeiro, por outro lado, é o silêncio do sacrário. É a presença que não precisa de palavras para curar. Ao entrar neste silêncio, você não está apenas se acalmando. Você está entrando em um território onde o inimigo não pode respirar. Havia uma alma sentinela, que vivia em constante batalha. Sua mente era um campo de guerra, sempre tentando antecipar os ataques do mal, formulando argumentos, planejando defesas. Ela rezava muito, mas sua oração era barulhenta, cheia de exigências e estratégias. E ela vivia exausta, sempre no limite. Um dia, ela decidiu tentar o silêncio. Nos primeiros dias, foi uma tortura. O ruído interior parecia ainda mais alto. Mas ela persistiu. E então, no 4º ou 5º dia, algo mudou. No meio do seu silêncio, ela não encontrou o vazio, mas uma presença. Uma paz que não era sua, uma força que não vinha dela. Ela percebeu que, por anos, tentara gritar mais alto que o inimigo, quando o segredo era simplesmente entrar no silêncio, onde ele não podia segui-la. Mas existe uma forma de ser. Uma criatura espiritual que ele é absolutamente incapaz de replicar. Ele não pode porque a essência dessa criatura é o oposto direto de tudo o que ele é. A natureza dele é orgulho, a dela humildade. A natureza dele é acusação, a dela misericórdia. A natureza dele é ruído e caos, a dela silêncio e sacrifício. Santa Faustina, em seus diálogos íntimos com Jesus, não recebeu uma teoria complexa ou uma nova lei. Ela recebeu a chave. A chave para nos tornarmos em espírito, essa única criatura que desarma o inferno não pela força, mas pela essência. Se você está pronto para receber esta chave, para começar a blindar a sua alma contra o engano com a única arma que o inimigo não pode falsificar, faça um ato de fé agora mesmo. Não amanhã. Não depois. Agora. Escreva nos comentários, com toda a força do seu coração: Jesus, eu confio em vós. Cada comentário é mais do que palavras numa tela. É uma oração. É um ato de entrega. É uma declaração de guerra espiritual travada, não com a armadura do orgulho, mas com a vulnerabilidade da confiança. Esta verdade, este segredo da invencibilidade espiritual, tem o poder de quebrar correntes e libertar almas cativas. Se você acredita no poder desta revelação, deixe o seu like. Ali a batalha cessou, não porque ela venceu, mas porque o comandante estava presente. O segundo passo do mapa é a obediência confiante. Este passo visa curar a nossa vontade, o nosso desejo de controle. A instrução é esta: escolha uma pequena coisa que sua consciência, ou um bom conselho, ou a própria igreja lhe pede, e que você tem resistido. Pode ser algo simples. Perdoar aquela pessoa que ainda ocupa um espaço amargo em sua memória.
fazer aquele telefonema que você tem adiado, realizar aquele pequeno ato de caridade que a preguiça tem impedido. E então, execute-o. Execute-o hoje sem questionar, sem analisar, sem negociar com Deus. Apenas faça, como um ato de pura confiança. Porque este ato é tão poderoso? Porque o demônio é rebelião. Sua essência é o não servirei, o questionamento orgulhoso da vontade de Deus. Ele pode imitar a piedade, mas não pode imitar a obediência que brota do amor e da confiança. Cada vez que você obedece em uma pequena coisa, você está esmagando a cabeça da serpente do orgulho dentro de você. Aquela mesma alma sentinela era especialista em negociar com Deus. Senhor, eu perdoo fulano, mas só se ele me pedir desculpas primeiro. Senhor, eu faço essa caridade. Mas o Senhor precisa me dar um sinal claro. Cada like é um impulso que ajuda esta mensagem de alerta e esperança a chegar a mais alguém que, neste exato momento, está lutando nas trevas, usando as armas erradas. Agora vamos mergulhar na visão que muda tudo. Feche os seus olhos por um instante, não para fugir do mundo, mas para enxergar a realidade espiritual com mais clareza. Permita que a minha voz guie a sua imaginação para dentro daquela cela fria e solitária, onde a alma de Santa Faustina travava sua batalha. Imagine o ar pesado, denso. Uma escuridão que não é apenas ausência de luz, mas uma presença palpável, uma sombra que se move no canto do seu olho espiritual. É a presença do enganador. Ele não chega com chifres e fogo, não. Ele chega como um mestre do disfarce, vestindo o manto da falsa santidade. Ele sussurra no ouvido da alma palavras de vanglória, tentando imitar a voz de Deus. Ele a elogia pela sua devoção, infla o seu orgulho espiritual, dizendo que ela é melhor que os outros, mais santa, mais escolhida. É um veneno doce, uma santidade de espelho, que reflete apenas o próprio ego. A alma sente-se encurralada, sufocada por essa santidade de plástico, por essa luz fria que não aquece, apenas cega. Mas de repente, sem aviso, a cena se rasga. Sua obediência era condicional, uma transação comercial. Ela resistia a um pedido simples de seu diretor espiritual por meses, achando que sabia melhor. Um dia, exausta de sua própria teimosia, ela simplesmente cedeu. Fez a pequena coisa que lhe fora pedida, sem entender, sem sentir vontade, apenas por obediência. E naquele momento, uma corrente que ela nem sabia que existia se partiu. Ela sentiu uma leveza, uma liberdade que sua luta orgulhosa jamais lhe dera. Ela aprendeu que a obediência não era uma prisão, mas a chave que abria a porta da verdadeira liberdade interior, a liberdade dos filhos de Deus. Finalmente, o terceiro e último passo, o sacrifício oculto. Este é o golpe final no ego, a fortaleza do inimigo. A instrução é oferecer uma pequena mortificação, algo que custe um pouco ao seu conforto, mas que ninguém no mundo jamais saberá. Tomar o café sem açúcar. Não reclamar daquela dor de cabeça. Deixar o melhor pedaço para o outro. E o mais importante, ofereça este pequeno ato, em segredo, pela conversão de um pecador específico ou por uma alma do purgatório. Por que o segredo é tão crucial? Porque o demônio é egoísmo puro. Ele é o aplauso, a vanglória, o olhem para mim. Ele até pode inspirar grandes sacrifícios, se forem feitos para que o mundo veja e admire. A sombra orgulhosa estremece, como se uma nota musical que ela não pode suportar tivesse sido tocada no universo. E diante dos olhos da alma, surge a imagem que o inferno inteiro não pode replicar. Não é um leão que ruge, pronto para a batalha. Não é um anjo com uma espada de fogo, descendo para executar a justiça. O que surge é a imagem da impotência divina, a força mais avassaladora do céu. De pé, sobre um chão invisível está o Cordeiro. Ele está como que degolado, a marca do sacrifício é visível em sua lã imaculada, mas ele está vivo. Ele está de pé, em uma postura de vitória silenciosa. Seus olhos não acusam, não julgam, não condenam. Seus olhos são um oceano de misericórdia que simplesmente contempla, que simplesmente ama. E o mais chocante de tudo é o silêncio. Um silêncio absoluto, profundo, que ecoa mais alto que qualquer grito de guerra.
O demônio é ruído, caos, acusação. O cordeiro é silêncio, ordem, amor que se doa. Do centro do seu peito, de seu coração transpassado pela lança do nosso orgulho, jorram não um, mas 2 raios de luz. Um é pálido, quase transparente como a água do batismo que nos purifica. O outro é vermelho, vivo como o sangue da Eucaristia que nos dá a vida. Mas um sacrifício minúsculo, feito em segredo por amor a uma alma desconhecida. Isso é a linguagem do cordeiro imolado. É um ato de amor puro, desinteressado, que o egoísmo radical do inferno não consegue sequer compreender, muito menos imitar. A alma sentinela, em sua antiga vida, fazia sacrifício sim. Mas ela mantinha uma contabilidade secreta. Ela esperava reconhecimento, um agradecimento, uma recompensa divina visível. Seus sacrifícios a deixavam amarga. Quando ela descobriu o caminho do sacrifício oculto, tudo mudou. Ela começou a oferecer pequenas coisas, o desconforto do calor, uma palavra áspera que engoliu, um trabalho extra que ninguém notou. E em vez de amargura, ela encontrou uma alegria secreta, uma comunhão íntima com o coração de Cristo. Ela percebeu que estes pequenos atos, invisíveis na terra, eram eventos cósmicos no céu. Ela parou de lutar para ser vista e começou a amar em segredo. E foi ali, no esconderijo, que ela se tornou invencível. Silêncio, obediência e sacrifício oculto. Este é o mapa. Este é o caminho do Cordeiro. Não é um caminho de poder, mas de entrega. Não é sobre o que você faz, mas sobre o que você permite que Deus faça através da sua pequenez. Qual destes 3 caminhos, qual destes 3 segredos, mais tocou o seu coração agora? O silêncio que acalma, a obediência que liberta, ou o sacrifício que ama em segredo? Não há demonstração de poder. Não há um trovão. Há apenas a força irresistível da mansidão, a autoridade inquestionável do sacrifício, o poder de um amor que se esvaziou de si mesmo para nos preencher. A sombra do orgulho não consegue suportar esta visão. Esta lógica é o seu oposto completo. Ela entende a força que domina, mas não compreende a força que serve. Ela entende o poder que se impõe, mas se desfaz diante do poder que se entrega. E assim, sem luta, sem confronto, a presença demoníaca simplesmente se dissolve. Ela desaparece, não porque foi expulsa por um poder maior, mas porque sua própria natureza de mentira não pode coexistir na presença desta verdade encarnada. A verdade do Cordeiro de Deus. Esta visão não é uma fantasia. Ela é a essência da imagem da Divina Misericórdia, interpretada teologicamente como o Cordeiro Pascal descrito no livro do Apocalipse. É a mesma realidade que Santa Faustina experimentou em suas visões, onde a simples e humilde presença de Jesus era suficiente para dissipar as mais terríveis tentações demoníacas, conforme ela mesma relata em seu diário. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de descoberta e libertação. A visão do Cordeiro imolado de pé em sua vitória silenciosa permaneceu, banhando a cela de Faustina numa paz que o mundo não pode dar nem compreender. Deixe sua resposta nos comentários. Sua partilha é uma luz para todos nós, para que possamos aprender e crescer juntos nesta jornada. Depois de receber este mapa divino, com os 3 passos que desarmam o inimigo, preciso lhe dar um aviso. E peço que ouça com o coração, pois este é talvez o ponto mais crucial de toda a nossa jornada. O inimigo de nossas almas é astuto. Quando ele percebe que você encontrou um caminho de luz, ele raramente o ataca de frente com uma tentação grosseira. Não. Ele é mais sutil. Ele não destrói o caminho. Ele cria atalhos falsos, trilhas paralelas que parecem idênticas, mas que levam ao abismo do orgulho espiritual. Preste muita atenção, pois agora vou iluminar as 3 imitações demoníacas do caminho do Cordeiro. A primeira armadilha é o falso silêncio. Você aprendeu sobre o poder do silêncio adorador, aquele refúgio sagrado onde a alma se encontra com Deus. Mas cuidado com o silêncio que não adora, mas julga. É o silêncio que se senta no fundo da igreja e despreza o barulho das crianças.
É o silêncio que se isola em casa, não para encontrar Deus, mas para fugir das pessoas, nutrindo uma sensação de superioridade espiritual. Este não é o silêncio do cordeiro, é o silêncio do fariseu, uma muralha de desprezo disfarçada de piedade. A presença demoníaca, construída sobre o alicerce frágil da mentira e do orgulho, simplesmente não pôde subsistir diante da verdade absoluta do amor que se entrega. O mal se dissolveu. O silêncio reinou. Mas naquele silêncio sagrado, um som mais profundo que o trovão e mais suave que o orvalho preencheu a alma da santa. Não era um som para os ouvidos, mas um lamento que vibrava diretamente no coração. Era a voz do próprio Cordeiro. E nesta voz havia uma dor infinita, uma tristeza que continha todos os séculos de incompreensão humana. Jesus revelou a Faustina a ferida que nós, com nossa boa intenção, mas com nossa terrível ignorância, abrimos em seu sagrado coração. Ele disse, com a ternura de um Deus que se recusa a nos acusar, mas que anseia por ser compreendido: meu coração se entristece quando minhas almas, em vez de buscarem refúgio na minha mansidão de cordeiro, tentam lutar contra o mal, com as mesmas armas dele. Pense nisso por um instante. Deixe essa dor divina ecoar em sua própria luta. Toda vez que você responde à arrogância com mais orgulho. Toda vez que você tenta vencer a astúcia do inimigo com sua própria esperteza. Toda vez que você confia na sua força de vontade e na sua disciplina. Na sua própria capacidade de ser bom e forte, você está sem perceber empunhando uma espada que não pode vencer. O verdadeiro silêncio te une a Deus e, por consequência, te enche de amor e paciência pelos outros. O falso silêncio te isola de todos, inclusive de Deus, dentro de uma prisão de autojustificação. A segunda imitação é a falsa obediência. Você descobriu a beleza e a liberdade da obediência confiante, aquele ato de amor que quebra o nosso orgulho. Mas o inimigo lhe oferecerá a obediência do legalismo. É o ato de seguir a regra pela regra, com o coração frio sem amor, apenas para poder dizer a si mesmo e aos outros: eu cumpri. É a obediência que escolhe a quem obedecer, que segue o diretor espiritual quando ele agrada, mas se rebela quando ele contraria. Esta é a obediência que se orgulha de não comer carne na sexta-feira, mas devora a reputação do próximo com a língua. A obediência do Cordeiro é um ato de entrega total, um sim de criança que confia. A falsa obediência é um contrato, uma barganha com Deus para alimentar o próprio ego. E por fim, a mais venenosa de todas as imitações, o falso sacrifício. Você sentiu a alegria pura e secreta do sacrifício oculto, aquele pequeno ato de amor oferecido sem que ninguém veja. Mas o demônio tentará te vender o sacrifício do vitimismo. Você está tentando ser um leão num reino, onde a vitória pertence, desde o início dos tempos, ao Cordeiro. A voz de Jesus continuou a ressoar na alma de Faustina, e ressoa agora para você. Elas se cansam, se ferem e se enganam, pois tentam ser leões quando eu as chamei para serem cordeiros em mim. Você reconhece esse cansaço, a exaustão espiritual de tentar ser forte o tempo todo, a frustração de ver seus melhores esforços se despedaçarem contra a rocha da sua própria fraqueza? Aquele nó na garganta quando você percebe que, apesar de todas as suas orações e resoluções, você caiu de novo? Essa dor que você sente não é apenas sua. É um eco da dor dele. É o sofrimento de um pai que vê seu filho tentando apagar um incêndio jogando gasolina. É a agonia de um médico divino que oferece o antídoto, mas vê seu paciente insistir em beber o veneno, acreditando que com força suficiente ele se tornará imune. E então, Cristo revela o ponto mais profundo de sua angústia, uma frase que deveria nos fazer parar, respirar e reavaliar toda a nossa vida espiritual. Cada vez que uma alma confia em sua própria força, ela renova a dor do meu abandono. O abandono, aquele grito no Getsêmani, é o sacrifício que precisa de plateia. É o café sem açúcar acompanhado de um suspiro de lamento. É o favor feito a alguém que depois será cobrado com juros de gratidão. Este falso sacrifício não gera vida, gera amargura. Ele não te une a Cristo na cruz. Ele te transforma num mártir de sua própria causa, enchendo seu coração de ressentimento e fazendo você se sentir injustiçado pelo mundo. O sacrifício do Cordeiro é uma fonte de água viva,
O falso sacrifício é um veneno que se bebe em segredo, esperando que o outro adoeça. Veja, a armadilha é sempre a mesma: pegar um ato de amor e esvaziá-lo de amor, preenchendo-o com o veneno do orgulho. Por isso peço que você olhe para dentro do seu coração agora, com coragem e humildade. Qual destas 3 sombras mais ameaça a sua luz? O silêncio que julga? A obediência que se exalta? O sacrifício que se lamenta? Se você se decide hoje, neste exato momento, a renunciar a uma destas mentiras e a escolher o caminho autêntico do Cordeiro, deixe um amém nos comentários. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um selo, um compromisso da sua alma com a verdade que liberta. Você viu as armadilhas? Viu como o orgulho se disfarça de virtude e o egoísmo se veste de sacrifício? A solidão na cruz. Quando confiamos em nós mesmos, estamos sutilmente dizendo a Ele: o teu sacrifício não foi suficiente. A tua graça é um complemento, mas a minha força é o principal. Fica aí na cruz, eu resolvo isso sozinho. Nós o deixamos só, novamente em sua agonia, enquanto saímos para lutar uma batalha perdida com as armas do mundo. Este é o conflito central da alma. Não é apenas você contra a tentação, é a sua autossuficiência contra a misericórdia dele, é o seu orgulho ferido contra o coração ferido dele. A estratégia do demônio não é apenas fazer você pecar. É fazer você lutar contra o pecado de uma forma que o exclua, que o torne um espectador da sua luta heróica mais inútil. Porque ele sabe, com uma certeza aterrorizante, que um leão que luta sozinho sempre será devorado. Mas um cordeiro que se esconde no pastor, esse é invencível. Essa revelação não foi dada para nos esmagar com culpa, mas para nos libertar com a verdade. A dor de Cristo não é uma acusação, é um convite. É a vulnerabilidade de um Deus que nos mostra suas feridas, para que paremos de nos orgulhar das nossas. Ele nos mostra seu coração, para que o nosso finalmente pare de lutar e aprenda a confiar. Mas este conhecimento não foi dado para o seu desespero, e sim para a sua libertação. Porque agora, com os olhos da alma abertos, você está diante da decisão mais importante da sua vida espiritual: a decisão de parar de lutar com as armas erradas. A decisão de abandonar a armadura pesada e inútil do mundo, que apenas cansa e atrai os golpes do inimigo. Este é o momento. O clímax da sua batalha interior. Não com um grito de guerra, mas com um sussurro de rendição. Peço que, se possível, você pare por um instante o que está fazendo. Respire fundo. Aquiete o barulho exterior para que possa ouvir a voz que fala no silêncio do seu coração. Este não é apenas mais um momento de oração. É um ato de consagração. É um instante em que você conscientemente escolhe despir-se da pele de lobo, da astúcia da serpente e da força do leão, para ser revestido com a única identidade que o inferno não pode tocar: a identidade do Cordeiro. Então, com toda a sinceridade e a força da sua decisão, reze comigo. Deixe que cada palavra saia do fundo da sua alma, como um decreto que muda a sua realidade espiritual a partir de agora. Reze comigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, arrancai de mim o espírito de leão e de serpente. Diante desta verdade, diante da dor de um Deus que sofre, não por nossos pecados, mas por nossa recusa em deixá-lo nos salvar, só existe uma resposta digna, uma resposta que começa a curar essa ferida. Um ato de amor para consolar o coração de Jesus. Se a sua alma deseja oferecer este consolo, este pequeno bálsamo de amor, comente agora com uma única palavra que resume toda essa intenção: reparação. Essa dor no coração de Cristo, essa tristeza por nos ver lutar com as armas erradas, poderia ser o fim da história. Poderia ser um lamento divino sobre a nossa teimosia, um eco da tragédia do jardim do Getsêmani. Poderia nos deixar paralisados na culpa, exaustos pela nossa própria guerra inútil. Mas não é. É justamente aqui, nesta ferida aberta do coração de Jesus, que a misericórdia quer jorrar com mais força. É neste ponto de exaustão da sua alma, onde você sente que não aguenta mais lutar, que ele sussurra a verdadeira estratégia. Não é uma nova lei, nem mais uma obrigação para sua lista de deveres espirituais.
É um presente. Um método divino chamado o caminho do Cordeiro. Você ouviu bem? Jesus não está pedindo que você se torne mais forte para a batalha. Ele está pedindo que você se esconda na fraqueza dele. Revesti-me com vossa lã de humildade e silêncio. Não quero mais lutar com minhas forças, mas vencer em vossa mansidão. Que meu coração seja um altar para o vosso sacrifício, e não um campo de batalha para o meu orgulho. Amém. Respire, sinta o que esta oração realiza em você. Sinta o peso da armadura do mundo caindo de seus ombros. Sinta a paz que não vem da ausência de luta, mas da certeza de que a vitória já foi conquistada em uma cruz, no silêncio de um amor que se entregou por completo. Você não precisa mais provar seu valor. Você não precisa mais lutar para ser visto. Você só precisa permanecer nele, ser um com o Cordeiro. Se esta oração é o grito da sua alma, se ela ecoa o seu desejo mais profundo, sele este momento. Escreva agora nos comentários esta decisão, para que ela se grave em seu coração e no coração de Deus. Escreva: meu coração é um altar, não um campo de batalha. Com essa oração a batalha em seu peito cessa. A pesada armadura do mundo, forjada com orgulho e autossuficiência, finalmente cai aos pés da cruz. Seu coração não é mais um campo de batalha, mas um santuário de paz. Você descobriu o segredo que o inferno inteiro teme. A verdadeira invencibilidade não nasce da força que ataca, mas da fraqueza que se entrega. A fraqueza de um Deus pregado na cruz, que parece a maior derrota da história, mas que é a única vitória verdadeira sobre a morte e o mal. Ele não pede que você se torne mais inteligente e mais astuto que a serpente. Ele pede que você se abandone por completo na sabedoria dele, uma sabedoria que o mundo chama de loucura. A solução, portanto, não é lutar com mais afinco, é render-se melhor. Pense nisso por um instante. O demônio é um guerreiro milenar. Ele conhece todas as táticas do orgulho, da força, da autossuficiência. Ele sabe como contra-atacar um leão. Ele prevê os movimentos de quem confia em si mesmo. Ele arma ciladas para nossa inteligência, e se alimenta da nossa frustração quando falhamos. Mas ele não sabe o que fazer com a rendição. Ele fica absolutamente desarmado, confuso e impotente, diante de uma alma que para de lutar, e simplesmente se esconde dentro do Cordeiro de Deus. Como atacar alguém que não se defende com as próprias mãos, mas que se fez um com o silêncio, a humildade e o sacrifício de Cristo? É como tentar golpear a água. É como tentar queimar o fogo. A lógica do inferno se desfaz diante deste paradoxo divino. Jesus prometeu a Santa Faustina que as almas que se refugiam na sua misericórdia, que escolhem o caminho do Cordeiro, serão defendidas por ele, como a sua própria glória. Você aprendeu que o demônio, o mestre da imitação, pode replicar o poder do leão e a astúcia da serpente, mas ele é cego, surdo e mudo, diante da mansidão do Cordeiro de Deus. Mas esta paz não é um ponto de chegada. É o ponto de partida. É a fundação sobre a qual sua nova vida espiritual será construída, uma fortaleza inabalável. Agora a sua transformação começa. Eu te convido a selar esta decisão com um ato de coragem. Aceite o desafio do Cordeiro de 3 dias. É um chamado heróico e concreto. Por apenas 3 dias, sua missão será viver intencionalmente este caminho que você acabou de descobrir. A cada dia, escolha praticar um dos 3 passos do mapa divino. No primeiro dia, mergulhe no silêncio adorador. No segundo, execute um ato de obediência confiante. No terceiro, ofereça um pequeno sacrifício oculto. Não faça para se testar, mas para testemunhar. Testemunhe em sua própria alma a paz que brota não do controle, mas da rendição. Sinta a força invencível que emana da mansidão, uma força que não esmaga, mas que atrai tudo para si. Se este vídeo abriu uma fresta de luz em sua alma, se ele trouxe sentido à sua luta, então sua missão se expande. Você agora é um farol. Sua primeira tarefa como portador desta luz é simples, mas poderosa. Ele mesmo se torna o seu escudo, ele mesmo se torna a sua fortaleza. A sua fraqueza se torna o santuário invulnerável, onde o próprio Deus habita e luta por você. Esta é a grande virada. A esperança que nasce da nossa impotência. A força que brota da nossa rendição. Você conhece alguém que precisa ouvir isto?
Alguém que está cansado de lutar, que sente a secura espiritual de tentar vencer o mal com as próprias forças? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não guarde esta esperança só para você. Seja um instrumento da misericórdia que acabou de encontrar. Mas como na prática nos tornamos este cordeiro? Como traduzimos essa verdade celestial para o chão da nossa vida cotidiana? Jesus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou com uma bela teoria. Ele nos deu um mapa divino, um método prático com 3 passos, 3 ações concretas que são a própria antítese do espírito demoníaco. São ações que o inimigo não consegue por natureza imitar. O primeiro passo deste caminho sagrado é o silêncio adorador. Eu peço que você se comprometa com isto. Passe 5 minutos por dia em silêncio absoluto. Se puder, diante do sacrário, o coração vivo de Deus na terra. Se não puder, diante de um crucifixo em seu quarto. O importante não é o lugar, mas a disposição da alma. Curta este vídeo. Não por vaidade, mas para que o algoritmo, em sua lógica fria, se torne um instrumento da providência, mostrando este caminho a mais almas confusas que lutam sozinhas no escuro. Sua segunda tarefa é perseverar. Inscreva-se no canal para não se desviar deste mapa divino que estamos traçando juntos, passo a passo, revelação após revelação. E, o mais importante, sua terceira tarefa é ser um apóstolo da misericórdia. Pense agora em uma pessoa. Uma alma que você sabe que está cansada de lutar, que se sente frágil e ineficaz. Compartilhe esta mensagem com ela. Seja a resposta para a oração que ela talvez nem saiba que está fazendo. Mostre a ela que a maior força de todas se encontra, milagrosamente, na fraqueza do cordeiro. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua própria vida e ser luz para os outros, inscreva-se agora e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.